Uma das coisas mais comuns em qualquer tipo de aplicação é a entrada e saída de dados. E geralmente a entrada de dados se dá através de formulários. E como formulários é uma coisa muito importante, tanto numa aplicação web como em qualquer outro tipo de aplicação, isso não pode deixar de ser falado. Então vamos apresentar aqui uma demo trabalhando com formulários para entendermos como vamos trabalhar nas nossas views utilizando os recursos de formulário. Voltando então para o nosso projeto no Visual Studio, nós vamos, a partir da nossa model filme criada, vamos criar então algum tipo de formulário que promova a entrada de dados que pode ser persistida, por exemplo, no banco de dados ou trabalhada de alguma maneira. O que nós vamos fazer é, primeiramente, seguir de forma manual a convenção do MVC. Então vamos aqui criar uma pasta chamada Filmes. E aqui nós vamos criar uma view. Então você pode utilizar do recurso do scaffold, ou se você quiser não precisar esperar por tudo isso, você pode simplesmente clonar qualquer view, jogar aqui na pasta e daqui para frente você renomeia e edita. Então vamos chamar aqui de formulário de criação. Você pode usar o termo em inglês ou em português, tanto faz, desde que o nome da view seja o mesmo nome do método da sua action dentro da controller. Então aqui nós vamos editar, esse adicionar. E aqui no adicionar, então você está livre para escrever o seu formulário. Lembrando que tudo que for escrito aqui em código HTML vai ser exibido dentro do layout da sua aplicação. Então você não tem que se preocupar com muitos detalhes, você pode ir diretamente ao ponto e começar a escrever os itens do seu formulário. Então, fazendo de uma forma bem rápida, inicialmente o que você precisa ter aqui? Falando de uma view qualquer, desde que ela seja utilizada dentro de uma layout page. Nós precisamos definir aqui o modelo. Então aqui model. Qual que vai ser o nosso modelo? Vai ser o namespace da nossa aplicação, né? Minha demo mvc.models.filme. Então agora essa model está conectada à nossa view e vice-versa. Você pode até definir um título para a sua página. Então aqui nós vamos criar um bloco de código C#, onde você pode definir em várias linhas, né, o que você quer. Aqui apenas uma é necessária. Vamos aqui criar o view data, onde iremos aqui colocar a informação do filme, que seria um formulário então de criação. Para isso nós vamos usar um nome específico, né, title. Por que title? Porque viewData é um dado temporário que fica na memória da sua aplicação e é como se fosse um array de informações e o index seria o nome. Então, através do nome title, você vai lá e resgata o valor associado a ela, que seria então o quê? Adicionar novo filme, por exemplo. Então, aqui nós temos a informação sendo usada no título. E aqui, por exemplo, podemos criar um título com uma fonte um pouco maior, utilizando a mesma frase. Então, ou você escreve novamente aqui, por exemplo, ou você poderia simplesmente utilizar o valor contido em viewData. Então você faria assim. Se você escrever dessa forma, isso aqui é um texto. Vai ser interpretado como texto. Você sempre precisa colocar o arroba na frente para dizer para o interpretador que você está utilizando um código C#. E aí sim ele deixa de interpretar isso aqui como um texto e passa a entender que isso aqui é uma viewData que possui um valor. Ok. Partindo agora para o nosso formulário, nós vamos precisar aqui de uma div. E essa div vai ser onde nós vamos colocar o nosso formulário. E vamos usar alguns recursos do Bootstrap.
Então, por exemplo, aqui essa div vai ter uma class row, que significa que ela tem um comportamento de linha. E aqui nós vamos abrir uma outra div. Já vou colocar o código pronto aqui para facilitar. Onde nós vamos ter aqui o call md4, que significa o quê? Nós vamos usar o espaço de 4 colunas das 12 possíveis dentro do Bootstrap. Ok. Então, o objetivo aqui vai ser o quê? Criar um formulário. Vou começar então usando form do próprio HTML. E dentro desse form, nós podemos colocar todos os parâmetros necessários, que significam todos os campos para popular essa model chamada filme. Então aqui você precisa, seguindo os padrões do Bootstrap, você precisa criar uma div para cada grupo, que seria o tal do form group, onde para cada item, para cada campo que você vai preencher, você vai ter um form group específico. Então, por exemplo, já usando os recursos do Razor, nós vamos criar aqui, por exemplo, um input. Input, legal? Esse input aqui, ele é para o campo título, quer dizer, o campo nome, né, do nosso filme. E como que você faria isso no HTML normal? Você teria que escrever assim, input type text, que seria uma caixa de texto. No Razor, né, nos tag helpers, você não precisa disso. Você vai escrever aqui, ó, asp for, e aqui, como ele já conhece a sua model, ele vai falar, ó, qual campo que você quer. Aí eu quero o campo título, ok? Então, uma vez que eu tenho aqui o campo título, está feito. Se eu quiser, até é recomendado, eu poderia adicionar uma classe CSS aqui. Para quê? Para que eu possa ter um aspecto mais bonito, né, da minha aplicação, que seria o form control. Bacana? E para anunciar que tipo de caixa de texto é essa, eu posso usar uma label. Então, o label também é um recurso HTML. Então, aqui dentro dessa label, eu vou definir para quem que é essa minha label. No caso aqui também, eu vou usar o asp for, falar que é para título. Ele logo vai escrever o título dessa maneira. E eu posso usar a mesma classe, só que de vez ser um form control, vai ser um form label. Dessa forma, control label. Dessa forma, ele vai se comportar, então, como um label. Aqui eu já estou também chamando atenção para essa classe, mas isso acontece mesmo. Então, agora, eu tenho o meu primeiro campo dentro desse formulário. E esse formulário, ele teria que ser submetido para uma controller que está esperando receber através de uma action esse formulário. E onde que eu faço isso? Aqui no form. Asp action. E aí, o que eu coloco? Eu coloco, no caso, o nome da index, que seria adicionar. Coisa que não existe ainda. Nós não temos nem a controller para filmes, né? E se por acaso eu fosse submeter para uma outra controller, eu tenho aqui, ó, o asp controller, eu tenho aqui o asp all route data, que seria os parâmetros da rota que eu vou utilizar. E caso essa minha action possua parâmetros, o próprio Razor, através do tag helpers, ele já entende os parâmetros que você possui e já cria também novas tags para cada parâmetro que você tiver. Isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Então aqui nós vamos manter desse jeito. E para que seja possível acessar esta view, né, nós precisaremos de um chamador. Nós poderíamos, por exemplo, colocar aqui na Home Controller, só que não estaremos seguindo o consenso, né, da convenção
para o MVC, porque o ideal seria ele chamar apenas views dentro de home. É possível chamar uma view de fora, só que ela não é feita da mesma forma e não fica um código bonito e também não é recomendado. Então, para fazer a coisa da forma certa, nós vamos criar uma classe que vai ser a nossa controller. Podemos criar uma controller diretamente, mas também passa pelo processo de scaffold. Ou você pode criar simplesmente um novo item, classe. Aqui nós vamos chamar de filmes controller. É uma classe normal que herda de controller. E uma vez que ela herda de controller, você vai ter aqui public iActionResult adicionar, onde nesse caso, uma vez que você tem aqui um adicionar e você pode tanto receber quanto devolver uma página, você precisa dizer qual que é o tipo de método, né, para qual que vai ser a funcionalidade dele. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar este adicionar para devolver um formulário. Então, esse cara aqui ele vai ser acessado através do HTTP GET. Então, eu vou solicitá-lo. Eu vou retornar uma view. E esta view já possui o nome adicionar, por isso ele não está mais reclamando. Ok? Aqui continua reclamando de que não existe? Não, agora ele já está certinho também. Porém, não vai funcionar este submit, porque o adicionar ele vai ser entregue via post. Lembrando então os verbos, né? O get apenas entrega para o cliente e nunca recebe de volta. Para receber de volta você tem que usar um post. Legal. Então aqui está tudo certo. Eu já consigo agora devolver esta view. Só para facilitar um pouco mais a nossa vida ainda, eu vou colocar aqui dentro de layout uma chamada. Então eu posso até substituir esse privacy aqui, uma vez que nós estamos usando mais, né? ASP controller. Aqui eu vou chamar de filmes. E a ASP action vai ser a adicionar. Ok? Então, uma coisa interessante sobre as tag helpers, dentro de um A, que seria um href, um link, né? Nós temos aqui a informação de que área, no caso ainda não apresentamos o conceito de área, vamos fazer isso mais para frente, mas nós podemos indicar qual que é a controller e qual que é a action, que vai receber então a chamada desse link, tornando o nosso HTML mais inteligente, escrevendo pouco código e tendo um código bem agradável, diferente do que era antigamente. Então é como se fosse parte do nosso HTML, né? Eu vou rodar aqui então essa aplicação para nós vermos o resultado final. Bom, a aplicação acabou de subir. Trazendo ela para cá, nós estamos então já com o nosso menu, filmes, e aqui o resultado do nosso primeiro passo nos formulários. Temos aqui o label título, aqui a nossa caixa de texto, onde nós podemos preencher futuramente. E está tudo muito simples, porém o código está simples, nós não fizemos muitas coisas para deixar esse formulário um pouco mais sofisticado, mas a princípio já está funcionando, já está dando certo. O que nós vamos fazer agora é replicar um pouco disso para os demais campos. Então vamos voltar aqui até com a aplicação rodando mesmo, uma vez que já está compilado, a gente pode editar o HTML sem problema algum. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar mais alguns, né, campos de formulário, só que agora para cada item, né, da nossa classe. Por exemplo, data de lançamento. Então, vamos observar, né, como que ele se sai.
copiar somente aqui, data de lançamento. Embaixo, vamos colocar o gênero. Pronto. Valor. Ok. Salvei. Atualizamos. Vamos dar uma olhada aqui. Tá salvo, tá salvo. Vamos dar tempo dele terminar de compilar aqui. Novamente, ok. Agora, ok. Bom, então nós temos aqui uma coisa interessante que nós podemos observar é que o tipo do campo interfere na criação do HTML. Então, por exemplo, aqui nós temos uma data de lançamento que já vem com um calendário. Esse calendário, obviamente, quem colocou foi o Chrome. Se você estiver utilizando o Edge, ele também vai colocar, o Firefox também vai colocar. O IE não vai colocar, então o Internet Explorer, se o seu cliente estiver utilizando, não vai ter. Então, uma coisa que é importante também é a gente entender que, por mais que alguns browsers façam esse trabalho para você, não é para deixar na mão do browser. O ideal aqui é você colocar um date picker para que haja um padrão, para que você tenha certeza que qualquer browser que acessar a sua aplicação vai ter o mesmo comportamento. Legal? Formato diamesano, perfeito. O gênero é string, o valor é numérico. Então, a gente precisa aqui de algumas validações que ainda não foram feitas. Nós vamos ver isso mais para frente. E para fechar, então, eu vou colocar os últimos dois campos, que seria aqui depois o valor, na verdade um campo só, né, a avaliação. A avaliação, onde nós também vamos ter aqui um dado que é numérico. E no final, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos colocar um botão de submit. Vou colocar aqui uma div. Essa div também vai ser do tipo form group. Eu vou até copiar daqui para facilitar. E dentro desse form group nós vamos ter aqui um botão. Na verdade, nós vamos ter aqui um input type submit, né? Input type submit. Então, nesse botão nós podemos criar alguma coisa, por exemplo, no value, nós podemos definir aqui, adicionar, que seria o valor que vai aparecer no botão. E para isso se comportar de fato como um botão, porque é um input, nós vamos dar uma classe para ele, né? Class do CSS, btn de button, btn traço primary, que seria uma espécie de cor do botão. Tem a primary, tem a default, success, warning, danger, algumas cores, né? Depois nós exploramos elas. Tá certo? Bom, agora vamos atualizar a nossa aplicação. Lá. Bom, agora sim, a avaliação por ser um campo numérico de valor definido, né? Temos até aqui uma espécie de vamos assim, funcionalidade para você setar o valor para cima ou para baixo, né? Porque é um campo numérico. Vamos lembrar aqui até para entender um pouco melhor como que está composta essa nossa model. Então, olha só, é um int, certo? Então, é um número inteiro e até mesmo pela validação ele deveria ir de 1 a 5 ao menos, né? Enquanto que valor é um decimal. Então, decimal fica um pouco mais complicado, mas quando é int, ele até te dá essa opção para você poder, sem ter que digitar, colocar o número aqui que você deseja. Então, esse aqui é o nosso formulário. Ele está funcionando
Ok? Agora nós precisamos terminar a parte de submissão, né? Nós precisamos submeter esse formulário. Só que para submeter o formulário nós vamos precisar fazer validações. Então, agora no próximo capítulo nós vamos aprender então como validar um formulário para depois submetermos ele para a persistência no banco.